Olá, estamos começando hoje o nosso primeiro Papo de Redação. Toda semana estaremos aqui para trazer para você todas as informações e os fatos mais importantes da semana. Hoje é o nosso primeiro dia e eu queria te mostrar que nós estacionamos no nosso caminhão móvel aqui em frente à Ponte JK, onde já estão sentados os jornalistas que vão participar dessa conversa. Rodolfo Lago, Helena Chagas e Andrei Meirelles. Cada semana estacionaremos em um lugar diferente para mostrar uma paisagem bonita de Brasília, apesar da crise que não parece tão bonita, né? E acho que devemos começar com um assunto que foi o mais forte da semana, que foi a CPI da Petrobras, que efetivamente começou a funcionar com depoimentos bastante fortes, como o do ex-diretor da Petrobras, Barusco, né? Com certeza. Como é que vocês enxergaram isso aí? Ele veio, parece que com um discurso muito próprio para falar sobre o governo e desmentir a versão toda que o Planalto divulgou por muito tempo, dizendo que não, a corrupção na Petrobras teria começado no Fernando Henrique. Ele desmentiu isso e ele repetiu tudo que ele tinha falado, né, gente, naquela tal delação premiada que ele tinha feito. Mas ele esquentou a CPI porque o que é uma CPI como essa? CPI é ao vivo, a cores, no rádio. Público assistindo. Entrei num táxi em São Paulo essa semana, estava lá o motorista ouvindo atento. Então, o que eu acho? A função dessa CPI, eu acho que ela é muito mais uma coisa midiática, né, de espetáculo, do que mesmo investigativa, porque pelo que a gente sabe, né, Rodolfinho, a investigação está avançadíssima no Ministério Público, na Justiça, agora no STF. Então, eu não sei bem, assim, essa CPI é meio estranha, né, a meu ver. É uma CPI que não tem muito uma função. Acho que realmente ela não vai, né, trazer grandes novidades além do que foi investigado. E talvez ela até tenha sido feita com um propósito contrário, né, de meio tentar desmoralizar as investigações, uma vez que elas atingem deputados, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então parece que está armado ali um circo para tentar desmoralizar os investigadores, né? Eu sou meio cauteloso nessa avaliação assim, de quando se começa a CPI, para onde ela vai parar. É verdade. A gente já viu esse filme de diversas formas e nem sempre termina em pizza ou dá bons resultados. E o que acontece ali agora é que a CPI ela tem alguns instrumentos que ela pode avançar, mais até do que o Ministério Público, porque o Ministério Público adotou um critério e tem que bancar o que ele fez. Já a CPI é uma coisa mais solta, então como você tem interesse diversificado lá dentro, pode ser que apareçam coisas diferentes nas quebras de sigilo, novas provas, etc. E o Barusco, o Pedro Barusco, é uma coisa interessante. O Pedro Barusco não foi descoberto pela Polícia Federal nem pelo Ministério Público. Não. E ele chegou, uma hora que ele viu a investigação, que ele disse o seguinte, olha, foi lá e procurou o Ministério Público e resolveu. Olha, ele se ofereceu. Se ofereceu e disse, olha, eu quero fazer essa delação premiada, porque eu estou morrendo de medo de ir para cadeia. Vão chegar em mim, né? Vão chegar em mim, essa coisa vai chegar em mim. E foi lá, e aí surpreendeu todo mundo, dizendo, olha, eu tenho uma fortuna, né? Tem 90 e tantos milhões de dólares desviado de propina que está no exterior. Ele está tão com vontade de falar que assusta quem assiste, né? Você imagina, as pessoas ficaram assustadas. Eu vi depoimento conversando na rua com um taxista, com pessoas, as pessoas horrorizadas. Gente, ele falando assim, não, eu roubei, eu comecei superfaturando assim, ele contou Isso tudo. É muito forte, muito. Ainda mais a naturalidade que o sujeito fala, né? É uma coisa muito esquisita. Agora, por enquanto, o que eu estou achando? Depois foi lá o Gabrielli, depois foi lá, antes do Gabrielli, foi o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. E aí ele saiu quase aplaudido, ovacionado da CPI. Então, o que está dando a impressão? Que nesse momento ele está controlando a CPI. Né? Que ele tem uma CPI para chamar de até sua. Porque ele conseguiu tirar o PT da presidência, né? Conseguiu dar uma controlada. Está querendo, botando a CPI para bater no Janot, no Procurador-Geral da República, o que é uma coisa esquisita. A CPI tem que investigar os acusados, investigar os acusadores, né? Eu não sei, total, esse clima está meio esquisito aí. E quando as coisas começam a ficar muito feias, assim, quer dizer, um poder começar a cercar o outro demais, a crise está à vista, né? Porque aí tem as questões institucionais, né? Você tem uma democracia. Exatamente. E as instituições têm que ser preservadas. Exatamente. Tem um ponto curioso que é o seguinte, o discurso do Cunha, do presidente da Câmara, em cima do Janot.
Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, eles tiraram a crise do outro lado da rua e botaram aqui. Como ele tem um controle da CPI, inclusive a da relatoria, porque o relator é do PT, mas criaram a subrelatoria indicada por ele, né, através do presidente da CPI. Ele pode querer devolver a crise para lá. E em devolvendo para lá, pode aparecer novos personagens do Poder Executivo que até agora não apareceram. Tinha gente que estava como certa na lista dias antes da divulgação da lista e que não apareceu na lista. O que aconteceu? Tirou da lista, será? Teve uma discussão lá, teve gente, ex-ministro, teve gente do Poder Executivo. O que se fala muito no Congresso é isso, né? De que houve uma manipulação dessa lista. Né? E ele pode pegar, a partir daquelas coisas, da investigação, e trazer gente do Poder Executivo de volta, devolver a crise para o Poder Executivo. Aliás, durante o depoimento dele, muita gente falou, ela só quis trazer a crise para o outro lado da rua. Isso foi dito várias vezes naquele dia. Várias vezes. Você está mesmo falando assim, acho que não conseguiu muito, né? Porque a crise está geral, está nos dois lados. Digamos que está nos dois lados da rua, né? Não pesou. E está na rua também, né? Está na rua também, né? Exatamente. E como o André estava falando, né, sobre a coisa que você não controla para onde vai parar uma CPI, é possível, é bastante provável que surjam outros baruscos ali, com outros depoimentos igualmente fortes como o dele, envolvendo, sabe-se lá quem, outras pessoas de um lado ou de outro. Quer dizer, isso é uma coisa imprevisível. Eu ouvi falar... Ainda mais nesse clima aí, né, de um brigando com o outro. Né? Eu ouvi falar que os empreiteiros, os empresários que estão presos lá em Curitiba, lá no Sérgio Moro, não estão nada satisfeitos. Claro, já não estavam, ninguém está satisfeito de estar preso, né, gente? Mas eles agora estão mais furiosos ainda, porque eles estão vendo que os políticos envolvidos, ou envolvidos a gente não pode dizer ainda, mas ao menos acusados, contra os quais foi aberto o inquérito, no mesmo caso que eles, está todo mundo aí solto, e o Congresso trabalhando normalmente, não fala em cassação, não fala em punição. Não trabalha como se nada estivesse acontecendo. Tem uma estranha normalidade ali no Congresso, né? Porque as coisas estão... E os caras estão votando como nunca. Os outros caras lá vendo o sol nascer quadrado até hoje, desde novembro. E será que um desses caras não vai resolver lá, abrir a mudar boca tudo e botar esses políticos na linha de frente, não, gente? Peraí, pelo que eu estou sabendo, aí é uma coisa, estão falando e dando munição para uma outra possível CPI, que é o setor elétrico. Porque o Ministério Público e a Polícia Federal já acham que já tem munição suficientes. E o que eles dizem é que essas munições ainda não foram divulgadas, porque sigilo, contas no exterior, sigilo fiscal, é onde eles vão embasar as provas. Os que me disseram que eles tinham munição suficiente para denunciar já. Então, resolveram não denunciar. Então, veio o setor elétrico. E o que está acontecendo? Então, é uma pressão muito grande para não abrir setor elétrico, mas isso está na mão do Eduardo Cunha também. Mais uma coisa está na mão dele, né, André? O Eduardo Cunha, essa semana, ele estava na dúvida se abria ou não essa CPI. Eu conversei com ele Então, gente, o que eu estou vendo, assim, tem várias cartas em jogo. Porque a política é mais ou menos, para quem está nos ouvindo, é mais ou menos como um jogo de tabuleiro e de peças, né? Então, essas peças vão sendo montadas. Então, tem várias cartas aí. Uma... Que tudo pressiona tudo. A CPI, a possível CPI do setor elétrico, a CPI da Petrobras. E, além disso, você tem uma briga PMDB com o PT, quer dizer, com o governo, que é outro ponto desse imbróglio. Então e fora os empresários, quer dizer, você tem uma pressão de todos os lados. Você tem fatores de instabilidade muito grandes espalhados por aí, né? Controlar todos vai ser difícil. E é um dado que já provocou determinadas consequências, né? Como, por exemplo, toda essa conversa sobre a retirada do Aloysio Mercadante da articulação política do governo, que aí já é uma pressão do PMDB, diante aí do fato da Dilma ter dito que poderia tirar o Mercadante. O clima ali já desanuviou um pouco, PMDB manteve os vetos dela numa votação agora essa semana. Quer dizer, tudo isso está envolvido, é tudo a mesma discussão. Né? Agora o PMDB é engraçado, porque o PMDB não vai se... A fome do PMDB não é saciável. Exatamente. Eu vou dizer o seguinte, é verdade. Então, qual é a estratégia deles? Eles estão achando o seguinte,
A opinião pública está contra, os políticos de uma maneira geral, os petistas, todo mundo dizendo que, as pesquisas estão dizendo, que as ruas não estão a favor do governo Dilma. Ela está no pior momento, sabe, assim. Tem pesquisas aí, dizem que tem pesquisas aí que mostra que ela está pior do que o Collor há poucos meses. No pior momento, na popularidade dela. Porque o pessoal que não votou nela, continua contra ela, e o pessoal que votou nela está decepcionado com, sabe, com a política econômica, com isso. O contingente de pessoas insatisfeitas aumentou por conta das decisões do governo. Aí, o que o PMDB quer? Só para concluir esse raciocínio. O PMDB está dizendo o seguinte, não, a gente queria uma parte, mas a gente vai querer mais coisas. Então, além da mudança na estrutura no Palácio do Planalto, eles estão querendo coisa na integração nacional, estão querendo o Ministério da Cidade, e tem todo um movimento também para que caia também o Cid Gomes, né, que andou falando as besteiras aí, e está na alça de mira lá. Até do Congresso, né? Porque ele andou agredindo o Congresso. Acho que você falou uma coisa muito certa aí. Geralmente, o controle do governo, do Executivo, do Palácio do Planalto, sobre o Congresso é diretamente proporcional à popularidade do governante, da presidente da República nesse caso, né? Então, enquanto a Dilma estava lá em cima, mesmo que ela não tivesse dado todos os cargos, verbas e atenção e rapapé e pipipipapapá para o PMDB, tudo bem, porque ela estava forte e popular. No momento em que houve essa crise, essa balançada aí, o Congresso começa a botar as manguinhas de fora. E o Congresso atual é altamente hostil ao governo, ainda que o governo tenha maioria nominal grande, de folga. O que acontece? O Eduardo Cunha e o Renan Calheiros conseguiram fechar o Congresso em apoio a eles, né? Eles fecharam o apoio, nem a denúncia de Janot não mudou esta situação, e eles agora estão com a faca e o queijo na mão. Esse acordo dessa semana sobre o imposto de renda, eu acho que não foi só o imposto de renda, ele é muito mais, ele extrapola o imposto de renda. Vai haver um novo status quo, uma nova forma de se relacionar e de agir. O governo vai ter que pedir a benção para o PMDB antes de cada medida provisória. Aliás, Helena, que vai mandar. Um parênteses um pouco nisso, tudo isso que você está falando. A Dilma, com a forma de fazer política que ela tem, conseguiu unir esses inimigos que pareciam... que era inimaginável que eles um dia estivessem juntos, que era o Renan e o Cunha. Não era o mesmo que... Porque o Renan era o PMDB governista, o Cunha, o PMDB revoltado, né? E conseguiu unir o PMDB. Eu acho que, na verdade, teve 2 erros muito grandes ali do governo no começo do ano. Primeiro, querer fazer esse novo partido com o Kassab, fazer um novo partido para juntar o partido que ele já fez há 2 anos, para ter uma bancada do tamanho da bancada do PMDB lá na Câmara. O povo pulou, subiu nas tamancas. Segundo, o fato do Palácio ter lançado o Arlindo Chinalha para ser presidente da Câmara, disputar com o Eduardo Cunha. Aí o sujeito não perdoou mesmo. Tratou o Eduardo Cunha como adversário. Tratou como... Exatamente. Que, por sinal, era, né? Quer dizer, ela tinha que ter era trabalhado. mais ou menos assim, estava meio no... Tinha que ter trabalhado isso, porque aquela velha máxima, se você não consegue contra seu inimigo, torne o seu amigo. Pois é. O curioso nisso aqui é que quem verbalizou esse novo partido foi o Cid Gomes. Se você pensar um pouquinho, no começo do governo Lula, o Zé Disseu montou uma aliança com o PMDB, mais ou menos reproduzindo o que vinha no Fernando Henrique. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, o Ciro Gomes e o Roberto Requião fizeram a cabeça do Lula para tirar o PMDB. Daí, essa é a origem do mensalão. Lá atrás. É verdade. Lá atrás. Então os Gomes não são bons conselheiros. Quer dizer, ela, ao invés de ter levantado ou dado mais poder para o Temer, para que ele então agisse dentro, porque ele é que está do lado dela, o que ela fez? Ela deu poder para os dois, Renan, e desidratou o Temer. Exatamente. Quer dizer, agora ela não tem mesmo o PMDB. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela faz, na hora de fazer a escolha dos ministérios, ela tenta seguir uma lógica política, mas as escolhas dela. Então, por exemplo, a Cátia Abreu é uma senadora do PMDB, mas o PMDB não considera a Cátia Abreu da cota deles. Ela é mais da agricultura, né? Do então, quer dizer, tem lá, mas não tem. Então não resolve nada, né? Escolhas pessoais da Dilma
com lógica política não resolvem nada, porque ela não foi lá se aconselhar, perguntar, ouvir Agora eu pergunto para vocês acham que com isso ela aprendeu, ou seja, ela vai passar, pelo menos ter uma atuação política mais de acordo com a realidade que se está colocada hoje? Quer dizer, ela vai ter que conversar com as pessoas, mas você acha que ela vai conseguir? Ela vai virar a rainha da Inglaterra, porque o que acontece é o seguinte, a economia ela já não comanda. E ela é economista, né? Você vê que a dificuldade que ela tem em defender esse ajuste, né? Porque tem um ajuste, inclusive, segundo a avaliação geral do PSDB tem conversado, se fosse o Armínio Fraga com a Aécio Neves, duraria esse ajuste 2 ou 3 anos, o que está sendo feito só nesse ano pelo ministro Joaquim Levy. Então é uma coisa muito mais dura e muito, sabe, que não é uma coisa que ela gosta. Se ela abrir mão do controle, ela montou no Palácio um time sim da confiança dela. Se ela perder o controle do Palácio, ela vai governar o quê? O PAC, que ela era coisa do PAC, já está lá, tudo desativado. Eu acho que tudo depende sempre da economia, né? É a tal história. Na hora que as pessoas estão sentindo sinais de inflação, preços mais altos, a popularidade do governo baixa. Digamos, vamos tentar fazer um cenário otimista aqui. Digamos que o ajuste fiscal do Levy seja aprovado pelo Congresso e a economia, como o governo diz, volte a crescer no segundo semestre, as pessoas recuperem poder aquisitivo, recuperem emprego e a popularidade da presidenta comece a se recuperar, talvez não para chegar como era, recuperar. Ela recupera naturalmente, né? Assim, por adesão, né? Mais apoio no Congresso. Agora, se isso não acontecer, aí nós vamos viver até 2018 nesse inferno de crise em cima penúrias, de crise. Penúrias. Isso aqui é o risco, né? Porque você ter... O governo tem 3 meses, um governo que só tem 3 meses e que já ficar na situação do que os americanos chamam de pato manco, você passar 4 anos com um pato manco é doloroso para qualquer brasileiro, né? Gente, eu não penso nem em 4 anos. A coisa está tão confusa, está tão coisa, que eu fico pensando até o final de março, como é que vai acontecer. Se a gente chega, abril, maio... É porque você tem o que tem de bombas pelo caminho aí, só para contar uma. Lá no Senado, está se tentando criar uma CPI do BNDES. Outro problema. O BNDES é um volume de dinheiro muito maior do que esse negócio da Petrobras. Não conseguiram criar até agora. Por que não conseguiram criar até agora? Fizeram um cabeçalho onde pegava os contratos internos do BNDES. Só que os contratos internos do BNDES são com alguns dos maiores financiadores de campanhas dos senadores. Aí eles vão tentar corrigir isso aí, dizer, não, então deixa aqui porque nós não vamos brigar contra, sabe, os maiores investidores. E voltar o foco para os contratos externos, que são dezenas e dezenas de contratos externos, bilhões e bilhões de dólares do BNDES financiando, principalmente na América Latina e na África. Isso aí pode dar um problema, porque está tudo fechado em nome do chamado sigilo comercial do BNDES, o Ministério Público está em cima, TCU em cima, isso é outra frente. Então, são várias bombas que estão no caminho. Gente, eu acho difícil o Congresso abrir, acho até que pode vir abrir do setor elétrico e do BNDES. Agora, acho que qualquer CPI que o Congresso abra vai cair em cima dos parlamentares também. A gente já viu, todos por esse financiaram campanha, caso da Petrobras, que os doadores de campanha são de todos. Eles doam campanha para todos indistintamente, todos os partidos e todas as ideologias. Então, qualquer investigação que seja aberta vai pegar o Chico, vai pegar o Francisco. E aí, eu acho que o pessoal não vai querer. Eu acho que tem uma coisa antiga que a gente observa na política. Quando você tem um monte de gente envolvido, pode não dar em nada. Agora, quanto a... É verdade mesmo, né, Helena? Todos esses esquemas de corrupção, eles têm atrás de si o fato de que eles são esquemas de financiamento de partidos, de montagem de base de apoio política. Então, quer dizer, todos eles vão pegar partidos, parlamentares, não tem jeito. Eu não tenho a menor dúvida. Eles não são suicidas, né? Eu não tenho a menor dúvida que está todo mundo querendo um empate ali. O problema é a opinião pública, que está mobilizada como nunca. As manifestações desse fim de semana serão muito decisivas quanto a isso, porque vai mostrar qual é a pressão
popular, Qual é o grau de pressão que essas pessoas recebem para um caminho ou para outro. E os partidos não têm o menor controle. A gente ouviu outro dia o pessoal dizendo, não podemos nem falar impeachment no almoço que nós fomos juntos, que porque a gente não sabe o que vem aí, essas ruas, a gente não comanda as ruas. Gente, a rua não é de ninguém mais, isso a gente aprendeu lá em 2013, naquelas manifestações imensas, né, que depois derivaram para violência, black blocs, etc. Mas hoje em dia é absolutamente imprevisível, ninguém comanda ninguém na rua e a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que o povo brasileiro, ele é muito sábio, ele é muito mais inteligente do que esses políticos todos aí supõem. Então eu acho que ele vai saber quem é quem, vai saber fazer as coisas direitinho, sabe? Bom, então nesse ponto a gente encerra hoje a conversa, mas vocês fiquem sabendo que na semana que vem faremos novo papo de redação e vamos discutir os desenrolares desse momento complicado que a política brasileira vive. Então até lá.